Vou convidar o senhor presidente da comissão, André Jiang, para o uso da palavra. Amigos da comunicação social, muito bom dia. De acordo com o despacho 136/2022 do chefe do Executivo, no dia 29 de julho, o governo da ARAEM iniciou o processo de concurso público para a atribuição das concessões para a exploração de jogos da fortuna ao azar em casinos. Hoje, o chefe do Executivo publicou o despacho 205/2022, publicando a lista das concorrentes selecionadas neste concurso. O prazo para a apresentação de candidatura foi até 14 de setembro e 7 concorrentes apresentaram as suas propostas de adjudicação. No dia 16 de setembro, a comissão começou com o processo concursal, tendo realizado várias sessões de negociações com as 7 empresas concorrentes, de acordo com os termos da lei e de acordo com o programa de concurso. De acordo com a proposta inicial e a proposta subsequente apresentadas pelas concorrentes, fez a comissão a avaliação, a apreciação das respectivas propostas. De seguida, apresentou à comissão o relatório fundamentado à Sua Excelência, o chefe do Executivo. O chefe do Executivo, após a apreciação do relatório fundamentado, publicou hoje o despacho 205/2022 para efetuar a adjudicação provisória às seguintes concorrentes: 1. MGM Grand Paradise S.A. 2. Galaxy Casino S.A. 3. Venetian Macau S.A. 4. Melco Resorts Macau S.A. 5. Wynn Resorts S.A. 6. SJM Resorts S.A. Após várias sessões de negociações, as concorrentes selecionadas oferecem compromissos e condições mais vantajosas para assegurar o emprego local, para abrir mais fontes de clientes e de visitantes, assim como permitirão a exploração de elementos não jogos, correspondendo aos objetivos do governo. Pelo que, de acordo com a lei, a comissão ainda vai continuar a encerrar o processo de concurso, discutindo os termos contratuais com as concorrentes, para que até ao final do ano sejam celebrados os contratos e que as concessionárias possam começar a funcionar a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano. Eis a minha apresentação, agora o debate. Muito obrigado. Agora abrimos a sessão de perguntas e respostas. Façam o favor de levantar o vosso braço para receber o microfone e de se identificarem. Cada ronda, 2 perguntas, façam um favor. Segunda fila, o senhor. Senhores secretários, muito bom dia. Senhor diretor, há pouco já conseguimos perceber que as condições oferecidas pelas concorrentes, nomeadamente o assegurar do emprego local e ainda abrir mais fontes de clientela. Quanto às remunerações e regalias dos trabalhadores, o governo tem ou não alguma exigência para que as concorrentes executam rigorosamente os termos contratuais, no sentido de assegurar os direitos laborais? Quanto às fontes de clientes e dos visitantes,
Macau ainda tem as medidas antiepidêmicas, nomeadamente com quarentena ou outras exigências para entrar em Macau. Quando nós queremos abrir mais o nosso mercado, projetando para o exterior, e quanto mais queremos levar a nossa competitividade e concorrência, o que é que nós podemos fazer? O que é que acha o governo? Muito obrigado pelo senhor jornalista da TTM. Há pouco o senhor secretário Chang já fez uma apresentação do ponto de situação do concurso público. E o assegurar do emprego local é a base que nós sempre temos vindo a persistir. E por isso as garantias laborais são máximas para nós. Nós não podemos deixar que essas garantias sejam lesadas, pelo que vamos dar o acompanhamento devido para que o compromisso seja realmente concretizado. Bom, muito obrigado. Relativamente ao concurso público, o governo da RAEM, através da comissão do concurso, tem vindo a marcar bem as três exigências. Primeiro é a estabilidade do emprego local, nomeadamente os trabalhadores nos casinos ou nas operadoras, e por outro lado nós temos que continuar a abrir mais fontes dos nossos visitantes. A origem dos visitantes ainda não é muito saudável, pelo que nós queremos, numa próxima etapa, ter visitantes do estrangeiro, do exterior. E, ao mesmo tempo, nós temos que desenvolver os elementos num jogo, especialmente quando as atividades não relacionadas com o jogo sejam prosperadas, nós podemos garantir e consolidar o nosso posicionamento como um centro mundial de turismo e lazer. Pelo que são três elementos fundamentais na apreciação e na avaliação das propostas. As empresas terão o seu melhor para apresentar os projetos viáveis e concretizáveis para o alargar das fontes de clientes e de visitantes. Essas propostas vêm associando com os projetos de investimentos, são para o prol de desenvolvimento de Macau. Claro que nós ainda temos algumas restrições por causa das medidas antiepidêmicas e, entretanto, como na conferência de imprensa anterior que eu já tinha referido, que a crise pandêmica vai passar e quando a pandemia passar, nós teremos já a recuperação da economia e do funcionamento da sociedade, pelo que cada um de nós devemos fazer-nos bem, preparar-nos bem, para que quando as medidas fronteiriças para a passagem de fronteira forem levantadas, então nós já podemos estar prontos para poder pôr tudo a funcionar de forma completa. E, por outro lado, quanto ao programa do concurso, nós temos as nossas exigências e as propostas têm também os seus compromissos apresentados pelas concorrentes, pelo que nós vamos fiscalizar o cumprimento desses compromissos e dos termos contratuais. Aí, segunda fila. Muito boa tarde, sou da Omunhapou. Antes de anunciar esta lista, estavam a circular informações na cidade de que o governo exige no contrato um valor de 100 mil milhões de patacas nos 10 anos. Houve um aumento deste valor agora com as 6 concessionárias. Há alguma vantagem particular em qualquer um dessas concessionárias para que sejam-lhes emitido mais uma adjudicação de 10 anos, ou um contrato de 10 anos? Há pouco o senhor jornalista, quando disse que houve informações que aponta para o valor de investimento
em soma de 100 mil milhões de patacas. Na verdade, decorridas várias negociações com a Comissão de Concurso, as sociedades às quais foram atribuídas a adjudicação provisória têm todas de desenvolver projetos e atividades relacionados com o jogo e não relacionadas com o jogo, com o sentido de alargar as fontes de visitantes internacionais, entre outras finalidades, e abrangem planos de investimento com valor concreto. Só que, nesta altura, estamos numa fase de adjudicação provisória, pelo que não se reúne ainda as condições para apresentar cada uma das concessionárias, quais são os planos de investimento em concreto, quais são os projetos principais, entre outros aspectos. Por enquanto, vamos deixar isto para o lado e, com base nas disposições da adjudicação provisória, findo esses trabalhos, vamos confirmar através da adjudicação definitiva e, ao mesmo tempo, assinar o contrato de concessão. Então, naquela altura, teremos as condições para divulgar essas informações após a atribuição das concessões, quais são os projetos em concreto e os planos de investimento. Por isso, nesta fase, como ainda temos de negociar com essas concessionárias adjudicatárias, então temos que deixar para depois. Quanto à segunda questão, na verdade, na avaliação das propostas, nós temos que seguir a lei. E nos termos da lei, cabe o Regulamento 26/2001 e o Despacho do Chefe Executivo 136/2022. Se ainda estiverem atentos a este despacho 136/2022, na sua última parte já indica quais são os 7 elementos a considerar, os 7 fatores no ponto 9 deste despacho. Por isso, a Comissão de Concurso, segundo as propostas e nos termos da lei, pondera principalmente esses 7 fatores. Claro que há ainda outros fatores de ponderação, como assumir as responsabilidades sociais. Este fator, já o governo nas iniciais negociações exigia expressamente às concorrentes para garantir a estabilidade do emprego dos locais, que já foi exposta logo no início das negociações e não havia margem para discussão sobre esta matéria. E por isso essas 6 adjudicatárias, desde o início até ao fim, também aceitavam este fator. Segundo, que é o alargamento de mercado com as fontes de visitantes internacionais, entre outros aspectos, também eram objeto de avaliação das propostas. Quanto ao investimento nos projetos não relacionados com o jogo, há um rácio a relacionar com o desenvolvimento de cada concorrente. Há sociedades em que têm menos mesas de jogo, então o correspondente rácio para elementos não jogo também é menor. E com base nesses pormenores e na viabilidade da implementação e execução dos projetos relacionados e não relacionados com o jogo, também contribuíram para a avaliação das propostas. Por outro lado, também foi ponderada a experiência na exploração de jogos de fortuna ou azar em casino ou em áreas relacionadas. Por exemplo, em Macau,
se obtiveram sucesso ou êxito ou tenham atingido um nível determinado, também constitui como fatores que foram ponderados na avaliação das propostas, segundo a sua proporção. Próximo. A senhora jornalista de língua portuguesa. Bom dia, Catarina Domingos, da agência Lusa. Eu gostaria de saber qual a razão para a concorrente que foi excluída, ter sido excluída. Não, essa é a minha pergunta, a primeira pergunta. A segunda, com as medidas de prevenção e controlo da pandemia, as operadoras têm sido profundamente afetadas. O Governo vai dar alguma garantia a estas operadoras que poderão voltar a partir do ano que vem ao seu funcionamento normal? Obrigada. De acordo com o despacho do chefe do Executivo, só temos 6 concessões. As empresas admitidas foram 7. De acordo com a comissão, fizemos a hierarquização e temos as 6 selecionadas e a 7ª é uma nova empresa registrada em Macau, que é a GMM. De acordo com a hierarquização, ficou no 7º lugar, pelo que, quanto à adjudicação provisória, ela ainda não é selecionada, como temos só 6 concessões. Quanto à sua questão, depois desta atribuição da concessão, nós temos vários elementos, vários fatores, como, por exemplo, o desenvolvimento de projetos não relacionados com o jogo ou a expansão dos mercados de clientes de países estrangeiros. Claro que podem ser afetados por causa das medidas antiepidêmicas e da passagem da fronteira, mas com o tempo nós entendemos que a pandemia vai passar. Como vai passar, nós vamos conseguir encontrar instrumentos e meios para fazer face à pandemia. Pelo que estamos convictos de que, depois desta fase pandêmica, o mercado de turismo vai voltar à normalidade e, assim como as medidas antiepidêmicas poderão ser levantadas e as concorrentes poderão realizar os seus compromissos, concretizando, materializando todos os projetos assumidos nas propostas. Claro que nós ainda temos algumas cláusulas em que, quando há algum incidente por força maior, alguma circunstância muito especial que não seja da responsabilidade das concessionárias por causa, por exemplo, da pandemia, por causa do controle das fronteiras, algumas cláusulas contratuais poderão ser suspensas para serem só implementadas numa fase posterior, quando a situação ficar melhor. Muito obrigado. Próxima. Este senhor jornalista de língua portuguesa. Bom dia, Pedro Aredo da TDM Canal Macau. Uma das questões que se falou, foi levantada durante este processo, foi o facto de não ter sido revelado qual o peso de cada critério de avaliação das propostas. Pensam que esse facto pode merecer contestação por parte, neste caso, do concorrente, da empresa que ficou de fora, e se isso pode atrasar a conclusão do processo? E gostava de perceber também se a empresa que ficou de fora tem a possibilidade futura ou de se associar às concessionárias a quem foi atribuída a licença. Obrigado. O processo deste concurso
foi decorrido nos termos da lei, do respectivo regulamento administrativo e do programa do concurso. Dentro do programa de concurso, nós tivemos as nossas exigências, mencionamos os respectivos procedimentos e durante todo o processo, a comissão de concurso, com base no que disse o despacho-chefe executivo 186/2022 e os 7 fatores no 9º ponto deste despacho, foram ponderados, entre outros aspectos, como alguns planos objetivos que constituem para o efeito de avaliação a respectiva proporção, também foram objeto de análise e uma decisão científica. Só que com a fórmula de cálculo não foi revelado às concorrentes. Primeiro, isto responde e cumpre o regulamento e o despacho do chefe de executivo. Todas as concorrentes também aceitaram no início essas regras. E também não foi logo no início que foram determinadas as proporções para a avaliação de diferentes fatores, por exemplo, com o mercado dos clientes internacionais, entre outros aspectos. Isto porque para que as concorrentes não fiquem a saber logo no início qual é o respectivo peso para a avaliação e utilizando as suas próprias estratégias para determinar a proposta. A nossa iniciativa é que cada concorrente determinava o seu projeto, por exemplo, no âmbito de exposições, convenções, diversões, qual é o plano de investimento que pretende cada concorrente e com base nisso e as competências atribuídas à comissão do concurso, realizamos as negociações com as concorrentes e por meio dessas sessões de negociação chegamos ao consenso de qual seria o mais vantajoso para a RYAM. E assim alcançando um resultado que seja mais benéfico para a RYAM. E perante isso foi igual para todas as concorrentes, as 7 concorrentes. Fizemos 5 sessões de negociação que tinha a mesma organização, tinha o mesmo tema. Por isso, segue o princípio de igualdade para todos. Quanto à 7ª companhia que não obteve adjudicação provisória, se irá estabelecer uma ligação ou entrará em cooperação com outras sociedades, são questões hipotéticas e por isso não vamos responder a essa questão. Mas nos termos da lei, qualquer alteração sobre as ações de uma concorrente é regulado rigorosamente pela lei e monitorizado escrupulosamente pelo governo. Próximo. O jornalista aqui da quarta fila. Inside Asian Gaming, o Tou. Primeiro que gostava de ter algumas informações. O seu secretário, quando anunciou a hierarquização, é já a hierarquização definitiva de acordo com a pontuação obtida pelas concorrentes. E depois, relativamente à GMM, ela agora não é selecionada, mas podemos saber quais são os pontos fracos da GMM pelo que não teve boa nota em determinado campo. Muito obrigado pela sua intervenção. Primeiro, o seu jornalista quer que avancemos com mais informações e divulguemos mais informações. Mas esta hierarquização é de acordo com
os critérios de avaliação definidos anteriormente pela Comissão. E temos uma ordenação de melhor classificação para a menor classificação. Quanto à classificação obtida, nós não vamos divulgar aqui. Quando nós notificamos as concorrentes selecionadas, vamos também informá-las da nota obtida, da classificação obtida. No que diz respeito à GMM, a GMM é estabelecida muito recentemente em Macau. É nova. E a proposta de adjudicação foi aceita pela Comissão. Apesar de não ter experiências na exploração do jogo em Macau, ela é uma empresa com uma atitude muito positiva em participar no concurso. Participou em todas as sessões de negociação, pelo que tomou uma atitude proativa para vir concorrer a uma das concessões. Entretanto, está no 7º lugar, porque a sua nota é a mais baixa de entre as 7 concorrentes. Mas qual é o item que sofreu mais, que não conseguiu ter melhor nota? Isto tem a ver com as situações das concorrentes, pelo que não são informações para divulgar. Eu não vou aqui divulgar. Próximo. Esta senhora jornalista. Muito bom dia a todos. Sou da Oi Media. Há pouco o senhor secretário também tinha dito que foram discutidas várias vezes com as concorrentes para garantir a estabilidade do emprego dos locais e sabemos que nos últimos 3 anos as concessionárias têm enfrentado várias dificuldades. Assim sendo, há um plano ou já pensaram se haverá outras medidas de constrangimento ou de contenção, de austeridade para os trabalhadores. Por outro lado, quanto à hierarquização, foi feita, significa a sua avaliação final? A posição do governo é clara. Durante este procedimento de concurso, o pressuposto, a premissa é garantir o emprego dos trabalhadores e não havia margem para ser alterado. E perante esta matéria, também os concorrentes na sua proposta prestaram o seu compromisso. Como também apontou, nos últimos 3 anos, devido à situação epidémica, as concessionárias também envidaram o seu esforço para garantir o emprego dos trabalhadores e, por isso, espero que possam também ter confiança daqui para frente dos nossos trabalhos para que possamos alcançar um novo patamar. Quanto à sua segunda questão, aquele que está no primeiro lugar na hierarquização tem a pontuação mais alta. Próxima questão. Mais alguém que ainda não fez perguntas? Senão vamos entrar na segunda ronda. Senhora jornalista, sou da TDM. Gostava de saber um pouco sobre as questões jurídicas. O regime jurídico para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino ainda não foi aprovado. Será que vai conseguir ser aprovado pela Assembleia Legislativa antes da celebração dos contratos? E os casinos satélite, como é que
será a situação dos casinos satélite? As salas VIPs, vocês ainda vão negociar sobre o funcionamento e os moldes de futura exploração das salas VIPs relativamente à lei. Como é que será aprovada? Sim, em relação ao regime jurídico das atividades do jogo, já está esta proposta de lei a ser apreciada na especialidade na Assembleia Legislativa e estamos a contar com a aprovação ainda em dezembro. Tendo a aprovação do regime jurídico das atividades, em princípio, nós vamos ter já todo o pacote legislativo completo, aprovado, para regulamentar as responsabilidades, a exploração, a parte técnica de todos os intervenientes do jogo. A senhora jornalista perguntou sobre os casinos satélite e ainda em relação às novas licenças. Já no diploma vigente, prevê normas sobre o funcionamento dos casinos satélite. Agora, esses casinos satélite poderão ou não passar a funcionar no quadro das novas concessões a partir do dia 1 de janeiro. Depende muito das negociações e dos acordos firmados entre os casinos satélite e as concessionárias. E se esses acordos são ou não de acordo com o exigido pelo governo. De momento, a proposta de lei de atividades ainda está a ser apreciada pela Assembleia Legislativa, mas só que não proíbe a existência de casinos satélite, nem proíbe as atividades de mediação dos jogos. Ou seja, poderemos ter ainda os intermediários, no entanto, tem de cumprir todas as regras na futura lei. Esta jornalista do fundo. Muito boa tarde, sou da Namfong Choi King. Como é que vai o governo concretamente fiscalizar essas 6 adjudicatárias ou futuras 6 concessionárias? Haverá um mecanismo para fiscalizar e monitorizar os seus trabalhos? Haverá uma proporção que vão seguir? Há pouco, como já dissemos, neste processo de concurso, todas as concorrentes, depois de apresentar a sua proposta inicial e a proposta suplementar, foram prestadas os respectivos compromissos em relação aos 7 fatores indicados no despacho e há os respectivos planos e os planos de investimento. Estamos a falar de um contrato de 10 anos e, por isso, anualmente, a companhia tem que investir o correspondente valor por ano. Tanto na proposta inicial como a proposta suplementar também constitui uma parte integrante do contrato a celebrar, que fazem vincular às 6 concorrentes. Tivemos os compromissos que produzem os efeitos legais e também estamos convictos de que daqui para frente o governo irá fiscalizar e monitorizar a execução pelas concorrentes.
No caso de incumprimento, e se este incumprimento, que eu saliento, se for imputável à sociedade, à concessionária, vamos, nos termos da lei e de outros regulamentos, também, segundo aos contratos, temos o respectivo mecanismo de sanção. Próxima pergunta. O senhor jornalista, Inside Asian Gaming ainda estava de acompanhar um assunto. Na nota de imprensa, temos esta hierarquização de 1 a 6 e esta hierarquização corresponde à classificação obtida. Porque, conforme a sua lista, MGM primeiro, depois Carassi segundo. Significa que a MGM teve melhor nota, não? Sim, vou repetir. Esta hierarquização 1 a 6 é resultante do cálculo das notas obtidas pelas pelas concorrentes e que é uma ordenação da melhor nota para diante. Aí, jornalista. Sou da Oi Media. Queria ainda acompanhar as questões. Nesse processo de negociação, tanto as concorrentes com a comissão de concurso, houve algum projeto ou assunto não relacionado com o jogo que foi mais destacado ou especial? Quando fizemos a apresentação no início, é uma das linhas orientadoras e principais, também constitui uma exigência na proposta, também representa um maior peso e maior ponderação na avaliação das propostas. Também durante as sessões de negociação, foi objeto de negociação principal com as concorrentes. E, no fim, conseguimos alcançar o objetivo inicial, que toca em vários aspectos. Claro, se está a perguntar concretamente se houve algum projeto temático ou não relacionado com o jogo mais especial por qualquer companhia ou o respectivo valor de investimento, quanto a esses dados e planos ou projetos comerciais, ainda não temos condições de as divulgar ou avançar. Mas depois, quando tivermos uma adjudicação definitiva e quando os contratos estiverem assinados, os contratos de concessão, podemos apresentar essas informações. Vou convidar a senhora secretária para Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Aoyang, para apresentar quais são os tipos ou os elementos não relacionados com o jogo. Muito obrigada, Sr. Secretário. No âmbito dos projetos não relacionados com o jogo, quanto às nossas exigências, já nas propostas e nos documentos, nós exigimos que as concorrentes tenham que, atendendo a 11 elementos, 11 aspectos, apresentar a sua proposta, que são inclusivamente as convenções de exposições, espetáculos, entretenimento, eventos esportivos, cultura e arte, saúde e bem-estar, diversões temáticas, cidade da gastronomia, turismo comunitário, turismo marítimo e outros projetos. Nós também
a propósito da saúde e bem-estar, diversões temáticas, exigimos que as concorrentes aumentassem e melhorassem a imagem de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer, por meio do aspecto saúde e bem-estar, introduzir atividades e projetos que possam fomentar os produtos turísticos voltados para a saúde e também captar os quadros qualificados, juntamente com a colaboração e intercâmbio com as outras instituições internacionais. Espera-se também que a envergadura que será investida possa ser feita em função da sua atratividade e com base em uma análise geral desses aspectos. Também exigimos que sejam viáveis na sua execução. Esses tratam-se das principais exigências quanto aos projetos não relacionados com o jogo, e o que nós pretendemos é reforçar na construção de uma base e para acelerar este processo de construção de uma base. Muito obrigada. Próxima questão. Aí, o senhor jornalista. Sou de Macau Business. O processo concursal vai até ao final do ano, mas aquela que não foi selecionada poderá interpor alguma ação judicial e assim demorar todo o processo. Agora, no mês de dezembro, vai ser celebrado o contrato, mas qual será o valor do prémio? Porque antes previa-se 30 milhões por ano e agora haverá ou não hipótese de aumentar esse valor do prémio? Sim, a seguir, vamos negociar a minuta de contrato com as 6 selecionadas, porque já tem adjudicação provisória e vamos, na minuta de contrato, introduzir as alterações do regime jurídico dos jogos, assim como a proposta de lei de atividades. E assim, vamos ter que introduzir alterações à minuta do contrato para depois celebrar com as concessionárias. A lei já prevê os preceitos aplicáveis à exploração do jogo de fortuna ao azar. E nas várias sessões de negociações já temos conseguido um consenso com as concorrentes. Elas apresentaram as declarações de compromisso para o assegurar do pagamento do prémio e do cumprimento dos contratos. Pelo que agora, do tempo em que falta, não estamos a ver um grande incidente que possa atrasar todo o processo. E quanto ao calendário, nós vamos procurar em finalizar todos os procedimentos até 31 de dezembro. Isto é, adjudicação definitiva, celebração dos contratos, todos estes atos serão finalizados em dezembro. E os casinos serão primeiro entregues ao governo, para que o governo depois fazer a entrega dos casinos às 6 concessionárias para esta nova ronda de concessões. Relativamente ao prémio, é um prémio de montante variável e é um dos itens que nós avaliamos no processo de concurso. E quanto ao montantes, poderemos divulgar depois. A senhora jornalista, faça favor. Muito bom dia, sou da Cable TV.
Há pouco disse que as sociedades, a partir de dia 1 de janeiro do próximo ano, serão operadas segundo a nova lei e os contratos de concessão. Queria perguntar quanto às mesas de jogo e as máquinas, como é que serão distribuídas? O número será distribuído determinado em função da hierarquização? Segundo o despacho-chefe do Executivo 162/2022, durante o prazo de concessão, o limite máximo das mesas de jogo são de 6 mil. E quanto às máquinas, são de 12 mil. E segundo a nova lei, ou seja, no seu artigo 5º, a linha C, já há a respectiva matéria que é preceituada e o governo da RAEM irá, nos termos da lei, atendendo às diferentes circunstâncias, fazer uma distribuição adequada. Mais alguma pergunta queiram colocar? Esta senhora? Olá, sou da Umantintoi. Como é que a Comissão vai assegurar que os contratos possam passar do antigo para o novo sem qualquer sobressalto? As concessionárias, neste momento, têm um relacionamento com os promotores. Haverá ou não alguma alteração quanto a este relacionamento? Bom, eu penso que a jornalista está preocupada com o fim do prazo do contrato de concessão que está neste momento vigente. Quanto à transição, o espaço explorado pelas concessionárias, cara, o que vai pertencer, os casinos que lhes pertencem vão continuar a ficar na alçada das concessionárias, os trabalhadores vão também continuar a ter um vínculo laboral com as próprias empregadoras e, por isso, vem ao encontro às nossas exigências, que é uma transição sem sobressaltos e uma articulação sem qualquer ruptura. Daí, quando nós celebramos um novo contrato de concessão, relativamente à entrega dos casinos, são apenas atos administrativos. E não haverá aquela necessidade de suspender o serviço por alguns dias para a passagem para a nova concessão. Relativamente aos promotores, às salas VIP, a nova lei do jogo e a nova lei de atividades já têm novas estipulações relativamente às salas VIPs, aos promotores, não só a idoneidade, a capacidade financeira, a fiscalização. Também são âmbitos com novas alterações. Dito isto, as concessionárias, bem como as promotoras, vão ter de seguir os preceitos legais no estabelecimento das salas VIPs para poderem, assim, pô-las a funcionar. Mais alguma questão, senhores jornalistas? Não havendo mais questões, então ficamos por aqui. Muito obrigada pela vossa presença.